Circulação de pessoas, motores de carros, buzinas, apitos de trânsito, vendedores ambulantes. Concentração urbana, comércios, prédios. Sinônimos do centro do Rio de Janeiro. Mas em meio à agitação do lugar, existem preciosos espaços de resgate à memória, como o Paço Imperial, o Museu Histórico Nacional, o Palácio Tiradentes, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e o Museu da Imagem e do Som. São dezenas de espaços dedicados à construção de um vínculo entre as pessoas e as representações históricas, manifestações de um passado eternamente presente. Quero bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O professor de História da Unirio, Rodrigo Turim, especialista em historiografia brasileira, explica a configuração do centro do Rio como um importante lugar de memória. Os espaços de memórias vão se concentrar justamente naquela região que se tornou centro administrativo, centro político, centro cultural, de uma hora para outra, do Império Português, e depois passa a ser a capital do Império Brasileiro e um grande centro cultural e político do Império Brasileiro, né? Por isso que o Rio de Janeiro, desde 1808, vai acabar agregando uma série de projetos políticos que vão se transformar ali no espaço de memória da cidade. Esse espaço no centro, justamente, ele é uma contínua escrita da história. É muito interessante você passear pelo Rio de Janeiro, porque você passeia um pouco pelos diferentes momentos da história, né? Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. O centro é o coração econômico da cidade, porque concentra atividades dos setores públicos e privados. Mais que isso, é um centro cultural da região, abriga diversos prédios históricos. Um deles é o Palácio Tiradentes, onde acontece a exposição permanente, lugar de memória do Parlamento Brasileiro, que já recebeu mais de 400 mil visitantes. O historiador Gilberto Catão fala sobre o local. A Assembleia Legislativa está empenhada em fazer parte efetiva desse corredor cultural do Rio de Janeiro, aproximando o povo fluminense aqui da casa, que está oferecendo diversas exposições temporárias durante o ano. Tem como vizinhos seus Paço Imperial, o Centro Cultural Banco do Brasil, prédios históricos como a Igreja de São José, a Igreja do Carmo, a Candelária. O Museu Histórico Nacional, MHN, é outro ponto de referência. Inicialmente com uma função bélica, o conjunto arquitetônico que o compõe passou a abrigar a partir do século XX mostras culturais e objetos históricos como a Lei Áurea e um caderno de caligrafia do imperador Dom Pedro II. O estudante de História Gustavo Lopes conta sua experiência como guia do museu. A minha relação com o Museu Histórico Nacional ela começa aproximadamente uns 6 anos atrás, quando eu passei a fazer estágio naquela instituição. Inicialmente aconteceu um certo desconforto porque, na minha cabeça, o museu era lugar de coisa velha e coisa antiga. Não fazia a menor noção de como era a dinâmica nesse espaço. Depois de estudar bastante sobre a museologia, sobre a educação em museus e também, claro, aplicar bastante esses conceitos na prática, através da mediação com turmas escolares naquele espaço, eu passei a entender que os museus hoje dialogam de uma maneira muito mais diferente com a sociedade do que faziam há 50, 60, 70 anos atrás. Essas são apenas algumas opções de entretenimento e aproximação com o passado no centro do Rio. Ainda há muito que explorar neste cenário de destaque na cidade. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Produção e locução, Mianon Nascimento e Patrícia Fernandes. Gravação e edição, Marcelo Santos. Coordenação, professora Eren Brito. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.